Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever em nosso canal, ativando as notificações e curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, louvo a Deus por mais uma noite cheia da presença do Senhor. Louvores, eu creio que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Não sei como você chegou aqui, mas eu quero que você aumente suas expectativas. Da mesma forma que hoje, um dia que choveu, caiu o mundo, mas o sol abriu, eu creio que existe uma palavra de esperança para o nosso coração, amém? Então eu quero começar. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Já para ajudar, aleluia. Já lembrei. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque eis-nos aqui a sua santa e poderosa igreja, Jesus. Fala que a tua igreja ouve essa noite. Prepara agora o nosso coração, que em nome de Jesus a tua palavra ela venha penetrar no mais íntimo do nosso ser, Senhor. Que possamos sair daqui essa noite homens e mulheres transformados. Que hoje seja uma noite de cura, onde possamos sair daqui homens e mulheres curados para a glória do teu nome. Estar libertos, Senhor. Que seja essa noite, Jesus. Noite como essa, vem Espírito Santo, tenha total liberdade em nosso meio. Vem e faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Repreendemos agora, pela autoridade e poder do nome de Jesus, todo cansaço, todo sono, toda apatia, toda preguiça, todo desinteresse, que todo aquele ladrão que veio para roubar as sementes da palavra, sai agora em nome de Jesus. Nós cremos e já agradecemos, Jesus, porque hoje é uma noite muito especial. Hoje é uma noite cheia da tua presença, cheia da tua presença manifestada em nosso meio. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então eu não sei como você está, mas eu estou cheio de fé essa noite. Amém, irmão? Tem pelo menos uns 3 aqui também assim agitado igual eu hoje. Glória a Deus. Então fala para o seu irmão, é hoje, viu? Fala para ele, é hoje. Prepara que é hoje. Glória a Deus. Sexta nós tivemos aqui na igreja um culto abençoado de oração. Amém? Quantos estiveram aqui? 3 pessoas, irmão. Não foi? Foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção demais. Sexta-feira foi demais. Mistério mesmo. E eu tô nessa fiação, irmão. Eu queria estar aqui na sexta-feira. E é hoje, viu? E a temática essa noite que o Senhor colocou no meu coração, eu quero compartilhar com você sobre um recomeçar. Eu quero compartilhar com você sobre reconstruir as coisas. E é claro que é um assunto que agrada e muito nos anima. Quem não gosta de viver um recomeço no Senhor? Quem não gosta de viver uma reconstrução no Senhor? Mas isso é algo que também requer muita disposição da nossa parte. Para a gente recomeçar algo, para nós reconstruirmos algo, precisa haver muita disposição da nossa parte, muita decisão da nossa parte, porque, irmão, reconstruir as coisas dá mó trampo, é trabalhoso. Tudo que você for reconstruir, tudo que você for recomeçar, algo que você por algum motivo parou e precisa retomar, vai dar muito trabalho. É natural, isso vai dar muito trabalho. Por exemplo, uma reconstrução civil, você é louco, irmão. Você é louco, você começar algo e por algum motivo você parar. Quando você chama o outro cara para continuar, esquece. O cara já vai condenar tudo, já vai quase falar, demole tudo isso aí, destrói, vamos começar do zero, joga fora, porque dá trabalho. Sempre é assim. E é engraçado isso, né, irmão? Isso parece que é do ser humano, né? Sempre que a gente tem que assumir alguma coisa que alguém já estava fazendo, sempre a gente gosta de cornetar o trabalho antigo. Parece que pedreiro gosta de fazer isso. O cara vai começar algo e ele não consegue fazer. Ele condena metade das coisas. Ele não consegue fazer aquele negócio, sabe? De, não, eu vou valorizar o meu pelas minhas qualidades. Não, eu vou desvalorizar primeiro aquilo que já está feito. Quem nunca? Com certeza você já lembrou de algum episódio, ou talvez você é o corneteiro da noite que está aqui. Em nome de Jesus você mude. Mas uma reconstrução civil é muito difícil, da mesma forma que um carro. Com certeza você já teve um carro que deu problema. Você já teve que levar em um mecânico, em um especialista, em alguém do tipo. E às vezes o cara, para arrumar,
ele cobra mais caro do que uma peça nova. Para consertar algo, ele diz, cara, é mais trabalhoso do que se viesse já pronto. Eu lembro, irmãos, eu tive um carro que, em nome de Jesus, eu não vou nem falar a marca aqui para não ofender, mas deu tudo errado aquele carro, irmão. Deu tudo errado, irmão. Eu chegava no mecânico, o cara já condenava tudo, já deixava eu desanimado com o carro. Dava tudo, aquele carro deu tudo errado na minha mão. Na minha mão, tudo que pode dar num carro, aquele carro deu. Já teve vezes da gente, né, amor? Indo pra praia, dinheiro contado, irmão. Vacas magras, difícil. Irmão, no meio da Imigrantes, o carro parou, o dinheiro da praia eu gastei com o guincho voltando pra casa, irmão. Aquilo é ódio, irmão. Aquilo é ódio santo. Você fala, não, Senhor. Por mais que você é crente e quer espiritualizar, fala, não, existia algo naquela praia que eu não podia estar. Não, irmão. Dá ódio. Não, você fala, Jesus, todo o dinheiro que eu ia gastar no final de semana ficou no guincho. É triste, irmão, eu falar pra você. Hoje em dia, quando eu paro no farol e eu vejo um irmão ou uma irmã num carro igual aquele que eu tinha, eu confesso pra vocês, eu falo, Senhor, cuida desse irmão. Cuida dessa irmã, porque se ele não está, muito em breve passará por uma grande peleja, irmão. Reconstruir é difícil, irmão, é trabalhoso, uma reconstrução, vai. Profissional da mesma forma. Você se recolocar no mercado de trabalho novamente é muito difícil. Você mudar de área, você muda de empresa, muda a sua rotina, muda o endereço, é outra galera, é tudo novo. É muito difícil. É difícil a gente viver muitas vezes o recomeço que a gente quer. É difícil a gente viver a reconstrução que a gente quer. Igreja, mesma coisa, uma reconstrução ministerial. É tudo novo. É um negócio muito difícil, são pessoas novas, são problemas novos, porque todo lugar tem problema. São jeitos, hábitos, pessoas diferentes, amizades que precisarão ser conquistadas tudo novamente. Ou seja, a reconstrução e o recomeço, muitas vezes que a gente muito quer, muito busca e diz, Senhor, eu quero viver algo novo. Quem não gosta de cantar aquele louvor? Eu quero viver algo novo. Mas esse algo novo não é fácil de se viver. É algo difícil, não é fácil. Porque precisa ter muita disposição da nossa parte. Precisa ter muita decisão da nossa parte. Em muitas áreas da nossa vida, eu digo em muitas áreas. Porque existem aquelas que você consegue começar do zero. Dar um reset, tirar a tomada, reconstruir. Pronto, já era. Vou consertar aquilo e acabou. Vou começar tudo de novo. Existem áreas da nossa vida que é possível fazer isso. Vocês concordam? Mas tem coisas que não dá para dar um reset. Tem coisas que não dá pra gente começar do zero, não existe isso. Cabe apenas o quê? Uma reconstrução. Aonde eu parei, agora eu vou juntar as minhas escovas e eu vou continuar. Eu vou recomeçar, mas eu preciso recomeçar o quê? Com aquelas marcas, com aquelas feridas, com aquelas dores. Não tem como eu começar. Seria lindo se tudo que a gente fosse começar, o nosso HD fosse zerado. Seria top isso, né, irmão? A gente chegar em um lugar, tudo em branco, zerado. Não tenho mais meus vícios, não tenho mais as minhas manias, não tenho mais os meus achismos. Seria top se fosse assim, mas quando o assunto é a nossa vida, não tem como começar do zero. Não tem como dar um reset. Não tem como eu vou tirar a tomada. Não existe aquele negócio, sabe? Eu vou ver como é que vai ser o próximo. Aqueles loucão, não, eu vou... Como que vai ser minha próxima vida? Esquece isso, irmão. Hebreus 9, 27, o escritor aos Hebreus, ele diz que a todos os homens está destinado morrer apenas uma vez. Não tem como a gente resetar, quer saber? Essa aqui não deu, vou tentar outra. Não é uma brincadeira. A nossa vida, ela não é uma brincadeira. Precisamos entender que quando o assunto se trata a nossa vida, cabe apenas uma reconstrução. Cabe apenas um recomeçar com aquilo que você já tem. Com as mágoas talvez que você agregou, com a mochila da forma talvez que você colocou nas costas, mas é recomeçar o quê? Olhando para frente. Olhando para frente, acreditando que agora vai ser diferente. É isso que é o objetivo de quem quer recomeçar e reconstruir algo. Eu posso ouvir um amém? Amém? Então, sendo assim, essa noite eu separei alguns pontos para a gente falar sobre uma reconstrução. E o primeiro ponto é avalie o investimento. Então, abre comigo a sua Bíblia no clássico texto Evangelho de Jesus, conforme o grande Lucas escreveu. Lucas capítulo 14. Vamos ler juntos o versículo, a partir do versículo 28. Lucas capítulo
14, versículo 28. Vamos lá. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir ela? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construção, mas não pôde acabar. O 31 também. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar os que vêm contra ele com 20.000? Escute, irmãos, precisamos avaliar o investimento. E eu quero fazer uma pergunta aqui essa noite. Tem crente aqui essa noite? Todos aqui se denominam, levante sua mão, se você se denomina e se reconhece como um cristão no dia de hoje. Amém, aleluia, a igreja toda, glória a Deus. Eu não vim ser um consultor financeiro, mas a pergunta é: se você se avalia um cristão, você sabe qual foi ou qual é o preço pago que você precisa para se denominar um cristão? Porque existe um preço. Você sabe o que Jesus, ele pede e melhor, ele espera das suas condutas por você se denominar um cristão? Porque o texto diz: se você não sabe o que remete isso, se você não sabe o investimento que você precisa, se você não sabe o que é necessário, é uma vergonha, vão zombar de você. Vão zombar de você. Se você começar uma obra e no meio você vai parar na metade, se no meio você vai desanimar, se você vai desistir, ou se você começa a construir tudo de qualquer jeito, as pessoas vão zombar de você. E é isso que acontece muitas vezes. O evangelho, ele é escarnecido, o nome de Jesus é escarnecido por pessoas que querem dizer que são cristãs, mas elas não entendem o que significa de fato ser um cristão, o que remete de fato ser um cristão. Quantas pessoas são assim, igreja? Quantas pessoas vivem assim? Começam a sua vida, começam até bem, mas sempre no meio chega um problema, ela já espana. Chega uma dificuldade, ela nunca termina nada. Ela sempre para as coisas pela metade. Ela sempre para as coisas andando. Ela só se aventura nas coisas. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas se dizem cristãos e vivem dessa forma? Ah, eu sou, mas eu sou do meu jeito. Como que é do seu jeito? Como que vai viver do seu jeito? No começo a gente vê pessoas assim, a gente até olha: nossa, mas como é ousada essa pessoa, como essa pessoa tem coragem. Mas depois a gente acaba olhando que é só imaturidade e muita irresponsabilidade de alguns, que começam e param, desanimam. Como assim? Desanimam a sua fé no Senhor. Responda para você: você sabe o preço que é exigido para você dizer que é um cristão? Você sabe o preço? Às vezes você pode agora estar pensando assim: ah, pastor, mas não é pela graça? Sim, irmão, é pela graça, mas não foi de graça. Custou um alto preço por Jesus. Custou um alto preço para Ele. E agora cabe a nós, exige uma renúncia. Ele exige de nós uma renúncia, uma vida transformada, um caráter mudado. Amém ou não amém? Esse é o evangelho de um cristão verdadeiro. Ser um cristão não é somente aquele cara ou aquela irmã que dá um dízimo na igreja, um frequentador de culto, mas que vive uma vida totalmente depravada na segunda-feira. Não é esse. Não é somente ser um cristão aquela pessoa que trabalha na igreja, passa talvez o domingo inteiro na igreja, mas é um péssimo exemplo fora da igreja. É um péssimo exemplo no trabalho. Esse não é o cristão. Mas o que é cristão? O que é ser um cristão então, pastor? Irmão, cristão nada mais é do que aqueles que seguem a Cristo, daqueles que de fato são verdadeiros discípulos, seguidores, homens e mulheres comprometidos com a verdade do evangelho, que vivem com a sua base de fé a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Esses são os cristãos. Mas hoje qualquer um pode se denominar. Às vezes você pode me dizer: mas como assim? Eu tenho que saber o preço? Você tem que saber, porque existe um compromisso. Todos aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como seu Salvador, precisam também reconhecê-lo como seu único Senhor. E se Ele é Senhor, Ele estipulou
formato de vida, um estilo de vida que é esperado. Não é de qualquer jeito. Se fosse de qualquer jeito, ele não precisava ter passado pelo que passou. Se fosse para nos aceitar da forma que somos, ele não precisava ter passado pelo madeiro. Era só aceitar do jeito que a gente é. Mas se existe uma nova aliança sendo estabelecida, um novo comportamento sendo esperado, aqueles que se denominam cristãos, eles precisam primeiro avaliar o investimento. Irmão, aqueles que avaliam o investimento sabem muito bem. Jesus, ele nos pede nada menos, nada mais do que tudo. Tudo Jesus nos pede. Porque Jesus, ele quer que nós morramos para a nossa vida, para que a gente possa viver a vida dele. Então não existe como assim? Como assim? Eu vou dar uma parte. Hoje nós vemos pessoas que dão os seus domingos ao Senhor, as suas quintas-feiras ao Senhor, mas as suas segundas-feiras elas entregam para a sua carnalidade, para os seus prazeres. Quantas pessoas? Não é possível que só eu conheça essas pessoas, que na sexta-feira estão no rolê, no sabadão estão bem louco, mas no domingo estão louvado seja o nome do Senhor, ainda estorna da igreja. E tá tudo bem. Quantas pessoas estão vivendo assim, irmão? Jesus não tem compromisso, igreja, com o nosso prazer. Não existe um compromisso com a nossa alegria e satisfação. Esquece isso. Precisamos esquecer. Essas pessoas sabem que dizem assim: ah, Jesus te quer feliz. Jesus, ele quer você assim. Irmão, estão mentindo para você. Jesus, ele quer você morto. Porque somente a partir do momento que você morre, você consegue nascer de novo no Espírito. Somente um homem morto consegue nascer de novo. Se não morrermos, não tem como nascer de novo. Jesus e Nicodemos trocando ideia em João 3, Jesus diz: só entra no reino dos céus, só entrará no reino do meu Pai aqueles que nascerem de novo. E hoje em dia as coisas às vezes se inverteram. As pessoas não entenderam o que é de fato esse compromisso e acham que entrar no reino de Deus é frequentar uma igreja, é ofertar, é dizimar, é servir na igreja. Muitas pessoas inverteram as coisas, irmãos. Mas Jesus diz: só entrará no reino aqueles que nascerem de novo. Então, Jesus, ele não nos quer feliz, irmão. Jesus não quer a gente sorrindo com os nossos prazeres, dos nossos corações enganosos. Mas Jesus quer que a gente morra para a nossa carne, para de fato nascer um novo homem, uma nova mulher, que aí vai entender de fato o que é uma felicidade. Às vezes você pode me falar: nossa, pastor, mas aí é difícil. Você é louco, o evangelho eu tenho que abrir mão de tudo, então. Isso, irmão, no meio do processo você vai ver que você não abriu mão de quase nada para ganhar tudo. Mas no início é abrir mão de tudo. Esse é o evangelho de Jesus, mas não é difícil fazer isso. Difícil mesmo é como continua esse texto. Olha o texto como diz: qual é o rei que indo para combater, eu amo essas ilustrações, Jesus. Qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens? Irmão, difícil é viver uma vida sem o Senhor. Aqui Jesus está dizendo: vai haver um boleto. O difícil não é seguir o meu caminho. O difícil vai ser se encontrar diante do Pai, aquele que tem olhos com chamas de fogo, e não ter como ouvir: entre para o gozo do seu Senhor. Aquele que tem uma conta maior do que pode suportar. Sozinho, irmãos, com a nossa força, ninguém consegue a salvação. A salvação ela só é mediante a fé, pela graça. Não é por obras, mas é um dom de Deus. É por aquilo que Jesus fez, não por aquilo que nós fazemos. Mas para aceitarmos e vivermos a verdade que Ele estabeleceu, precisamos ter uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade. Não existe ter o Jesus Salvador e esquecer do Jesus Senhor. Difícil, irmão, é chegar no grande dia e não ter como se salvar, se resolver. Isso que é difícil. Não é difícil seguir um evangelho de Jesus. Isso vai ser difícil, irmão. Mas às vezes você está aqui essa noite e cabe apenas uma disposição, uma decisão, um posicionamento para você reconstruir. Pegar os cacos, pegar as coisas. Talvez hoje está passando estamos fazendo aqui uma avaliação desse investimento que é o evangelho. Então você vai olhar e vai dizer: eu preciso consertar as coisas.
Eu preciso arrumar as coisas. Talvez essa conversa aqui de reconstrução que a gente está caminhando, você sabe que o Senhor te pegou para falar, tem coisa aí que precisa reconstruir, tem coisa aí que precisa arrumar, coisas que o fundamento ainda está de plástico, sabe, está de plástico, está de brincadeira. Hoje o Senhor está dizendo para você, pode parar, porque assim a casa vai cair, assim não vai dar. Avalie o que é de fato ser um cristão, avalie o que de fato é viver a verdade do Evangelho, o que é de fato ser um discípulo de Jesus. Mas nossa, pastor, então é isso, eu vou precisar perder para ganhar? Irmão, é exatamente isso o Evangelho, é exatamente isso, você abrir mão de algo para você ganhar algo que você não poderia acessar. Olha o que Jesus diz em Mateus, se você puder abrir, Mateus 16, 24. Olha o que Jesus diz. Começou pegado, mas vai melhorar, irmão, calma aí. Mateus 16, versículo 24, vai dizer assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, esse irá ter que perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse a encontrará. Olha como Jesus é didático, ele continua: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Escute, será conforme as suas obras. Aqui eu não estou falando, e o texto não está se referindo à salvação. Salvação, como eu disse, é pela graça, mas a retribuição, o galardão, será conforme as suas obras. Em outras palavras, querido, o que Jesus está dizendo aqui? Será com base nas suas atitudes, será com base nas suas escolhas, que você vai encontrar um Jesus leão ou um Jesus cordeiro. Será com base na sua vida que você vai encontrar uma paz que excede todo o entendimento, ou se você vai encontrar um fogo consumidor. Essa é a mensagem do Evangelho. Fala para o seu irmão, será com base nas suas obras. Grave isso. Não é conforme as obras da sua igreja. Não é com base nas obras do seu pastor. Não é com base nas obras da sua esposa ou do seu marido, porque tem gente que gosta de pegar carona no cônjuge. Tem gente que pega carona, Deus está falando aqui, o rolê é individual, irmão. É individual. É individual, é com base nas suas obras. Ah, mas pastor, eu sou casado com uma mulher de oração. Ah, e daí? E daí? Quando você vai se tornar um homem de oração? Quando você vai se tornar, não, mas eu sou pai de apóstolos. E o que tem a ver? E o que tem a ver? Será com base em suas obras, com base naquilo que você tem feito, com base naquilo que você faz, com base nas suas condutas. Tem gente, irmão, que precisa se converter, porque no céu não vai ter carteirada não, irmão. Não existe uma carteirada no céu. Não existe uma carteirada, amém, igreja? Começou pesado, mas vai terminar lá em cima. Eu já disse, calma, que construção é isso? Hoje é uma construção, e na construção primeiro é o quê? Trabalho bruto, não é? Não é bruto, massa. Já já a gente chega no acabamento, aleluia. Mas isso pode chocar muita gente. Talvez uma temática dessa choca muita gente, porque hoje a gente vive em um tempo onde ninguém está pregando o fundamento, estão pregando só o acabamento. Então talvez uma mensagem que estica, que confronta dessa forma, pode te chocar, porque hoje está tudo do avesso. As coisas estão do avesso, e as igrejas estão cheias de pessoas vazias, pessoas brincando de ser crentes, em empresas gospel, e aí fica aquela bagunça. E ninguém vive de fato um verdadeiro nascimento. Não existem homens morrendo para a sua carnalidade e nascendo de novo no Espírito. Faltou o nascer de novo, irmão. Aquele livro eu falei semana passada, e é demais, eu devolvi até para o Renan. Mas você compre um e-book, compre um exemplar. Esse livro tem que ter na cabeceira, irmão, do Leonard Ravenhill, porque tarda o pleno avivamento. Irmão, esse livro é confrontante demais, irmão, demais. E às vezes é isso que está faltando nas igrejas. Homens e mulheres que nasceram de novo. Homens e mulheres que nasceram de novo.
Então esse foi o primeiro ponto. Avalie o investimento. Avalie o momento. E o segundo ponto, cuidado com as raposas. Um dia Neemias, que foi um homem de muita confiança do rei da Babilônia, ele recebeu uma missão. Qual missão, pastor? Neemias teve que reconstruir algo. Os muros da cidade de Jerusalém. Ela estava destruída, derrubada, e Neemias ele teve essa missão. E não diferente da vida de Neemias e da vida de todo crente, na missão de Neemias ele encontrou ali opositores, pessoas que para testar a fé dele. Sanbalate, Tobias, Gesem eram homens que veio para dar trabalho. Então vamos ler o episódio. Neemias capítulo 4, se você puder, a partir do versículo 1. Encontre, ou você consegue acompanhar em breve no telão também. Neemias capítulo 4. Aleluia, vamos à leitura. Quando Sanbalate ouviu, aqui é Neemias, tá? Ele é o escritor do livro, é ele que está escrevendo. Quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado, e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que eles vão oferecer sacrifícios? Será que pensam que podem acabar essa obra em um só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão voltar a renascer desse montão de pó? Tobias, o amonita, estava com Sanbalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier apenas uma raposa, poderá derrubar aquela muralha de pedras. Cuidado, base, cuidado com a raposa. Em toda a construção, em toda a missão que nós temos, existirão pessoas que vão vir para provar nossa fé, para testar a nossa paciência, sabe? Para testar muitas vezes a nossa confiança no Senhor. Sempre, com certeza na sua vida profissional, ministerial, emocional, familiar, vão existir Sanbalate, Tobias, Gesem. São essas pessoas que testam de tudo para tirar sua paciência. Nós precisamos aprender a lidar com esse tipo de gente. O texto diz que Sanbalate, no versículo 1, ele ficou irado e indignado com aquilo que o povo estava produzindo. Olha isso, irmão. Existem pessoas que ficam iradas, nervosas, irritadas, indignadas com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, com aquilo que está acontecendo na sua família, com aquilo que está promovendo na sua casa. Pessoas que não conseguem ver o sucesso chegando para você, pessoas que não conseguem ver a paz instaurando na sua casa, pessoas que não conseguem ver a bênção pipocando, talvez na sua família. Existem pessoas que se incomodam, que elas não conseguem ficar caladas. Sanbalate não conseguiu ficar calado, e da mesma forma que talvez passou um Sanbalate hoje na sua vida, que não conseguiu ficar calado em ver você se arrumando, pegando as crianças para vir para a igreja adorar o Senhor. E ela já conseguiu soltar ali uma piada, uma palavra desconfortável, uma tiraçãozinha. São pessoas que não conseguem, elas ficam indignadas de ver você feliz, elas ficam indignadas de ver você bem. São pessoas que tramam e dão lugar para Satanás para atrapalhar o propósito da vida do crente. E sempre vão existir essas pessoas. Que você possa entender e ter cuidado com essas raposas, mas que em nome de Jesus, que essa noite, meu irmão, a minha oração é que você seja revestido de sabedoria do Senhor e você venha aguentar, superar, que você não venha desistir, sabe? Que você não venha parar a sua missão. Maior é aquele, irmãos, que está em nós do que aquilo que está no mundo, querendo nos desanimar, querendo nos fazer desistir, fazer nos parar. Eu não sei quem é você, mas Deus está falando, irmão. Eu creio, sabe, José? Aquela luta no Egito não é para te matar, não é para te afundar, mas aquilo faz parte de um propósito para poder te promover para a nova estação. Que você entenda isso em nome de Jesus. Eu não sei quem é você, mas não largue a rede, não desanime, não jogue a toalha, irmão. Não jogue a toalha, irmão. Aleluia. Aleluia, irmão. Aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Aleluia. Mesmo que seja difícil,
Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não sei quem é você, mas não largue a rede, irmão. Não largue a rede, irmã. Não sei quem é você. Que você não venha desanimar em nome de Jesus. O Senhor conhece a sua estrutura, amém? No livro de Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, Salomão ele vai dizer algo muito parecido com isso sobre as raposas também. Ali a esposa dizendo para o marido, não precisa abrir, mas no capítulo 2, o verso 15, a esposa diz ao marido: pegue as raposas e as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Precisamos sempre estar vigilantes, irmãos. Sempre vigilantes e não deixar as pequenas coisas roubarem a nossa missão. As pequenas coisas, os pequenos problemas, as pequenas discussões, os intempéries da vida, irmão, não roubar de nós o nosso propósito, a nossa vocação no Senhor. Existe flor na vinha, aquela esposa está dizendo para o marido. Existe flor na vinha, cuidado com as raposas, sabe, irmão? Existe coisa boa dentro de você. Existe coisa que o Senhor colocou dentro do seu coração. Valorize isso, não deixe as pessoas virem pisar nelas, estragarem. Não deixe as raposinhas roubar e destruir aquilo de bom que o Senhor colocou no seu coração. Que você, como foi louvado aqui no início, irmão, não seja guiado por aquilo que você está vendo, porque às vezes eu sei, irmão, não vou dizer que não, às vezes o que estamos vendo é muito afronte das pessoas, muita acusação, muito dedo, muita gente criticando. Que você não seja guiado por isso, mas seja guiado por aquilo que você crê no Senhor. Assim como agora adoramos, o Senhor conhece a sua estrutura. Não abandone, não largue, não desanime. Cuidado, vigie, esteja vigilante. Quantas vezes, irmãos, nós acordamos tudo bem? Quantas vezes nós acordamos em paz, está tudo de boa, tudo tranquilo. Aí do nada vem um sambalate e fala uma coisa, irmão. Fala uma coisa, aquilo já desestrutura tudo, já desanima o dia, sabe, irmão? Você já solta aquelas línguas estranhíssimas, se é que você me entende, e você já perde tudo, já joga tudo pro alto. Quantas vezes a gente falta esse discernimento e entender que as raposinhas elas vêm para destruir, e muitas vezes a gente cede o campo, muitas vezes a gente deixa a porta aberta para elas destruírem tudo e a gente cede, sabe, irmão? São as raposas a mensagem, e é cuidado com elas, base. Cuidado com elas, cuidado com as distrações, irmãos. E distração, saiba que distrações não são somente coisas do Satanás. Distração na vida do crente é tudo aquilo que tira ele do propósito, daquilo que ele deveria estar fazendo, mas alguma coisa o paralisou. Sabe? Tudo aquilo. Às vezes você foi chamado para fazer algo e você está fazendo outra coisa. Isso é uma distração. Cuidado com as distrações. As raposinhas elas vêm como distrações, querendo roubar aquilo que você deveria estar fazendo. Cuidado com as comparações, irmão. E aqui eu falo para mim, irmão, cuidado com esse negócio, sabe? De ficar olhando muito a grama do vizinho, ficar olhando muito para o lado, irmão. Como isso deixa pessoas desmotivadas, desgostosas, desanimadas. Sabe, você fica olhando tanto para o lado e esquece de olhar o presente, aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Eu confesso a vocês, irmãos, eu sou um cara que uso super pouco a rede social, mas às vezes eu vejo que eu preciso usar menos, porque parece que o Satanás já sabe o que me desanima, já sabe ali, sabe, e ele fica martelando aquilo, e na hora que eu vejo eu já estou para baixo, eu já estou desgostoso, eu já estou me sentindo, sabe, um coitadinho, um esquecido, e eu fico ali todo diminuído, e eu falo, mano, por que eu estou assim? Porque eu estou olhando coisa de gente que eu nem sei quem é, nunca nem vi, nem sei os BO que ele passa, e eu estou aqui com o meu dia abalado. Como isso me abala, irmão? Como às vezes isso abala o meu psicológico?
Como às vezes isso abala o meu emocional. E às vezes eu estou falando aqui de mim e você fala, comigo também. Comigo também. Porque às vezes você é um pobre mero imortal, trabalhador, assalariado, e fica seguindo uma galera que tem a vida estourada de um jeito, que daí a gente começa a viver uma vida nada a ver, sabe? Falando, nossa, minha vida é mó ruim. Mas tantas pessoas gostariam de ter a sua vida. Tantas pessoas gostariam de ter o seu casamento. Tantas pessoas gostariam de ter os filhos que você tem, a paz que você tem para andar na rua. E muitas vezes a gente só está olhando coisas, sabe? Cuidado com as comparações, base. E não menos importante, cuidado com as influências, com as amizades. Veja se de fato são amizades positivas ou negativas na sua vida. Veja de fato, irmão, escute uma coisa. Um dia Barnabé, que era um grande homem de Deus, muito parceiro de Paulo, que também era outro grande homem de Deus, um dia foi necessário eles o quê? Se separar. Foi necessário cada um andar no seu lado, porque o propósito de um era diferente do outro, e nem por isso um foi de Deus e o outro foi do diabo. Mas fazia parte, porque ambos eram homens de Deus e eles tinham maturidade emocional para entender, opa, peraí, nesse projeto, nessa estação eu preciso dosar as vozes que estão falando e não posso ser levado por essas influências, não posso ser levado por isso. De boa, a gente vai continuar, brother Barnabé, vamos continuar junto, mas não dá para ser como antes, as estações mudaram. Que a gente possa entender isso, irmãos. Muitas vezes as raposas, elas vêm sorrindo, irmão, não vem não. Se vem muito na cara, ninguém abraça, irmão. Você sabe, a hora que você perde a sanidade, já solta aquele xingo gospel no trânsito, você sabe. Do nada a raposinha aparece. É do nada. E às vezes sem seta, aleluia. Você sabe. Vigia, irmão, cuidado com as raposinhas, cuidado, base. São pequenas dracmas, sabe, irmão? Que são perdidas e a hora que a gente vê, a gente não está mais procurando uma, mas precisaria procurar 4, 5. Porque foi esquecendo, foi deixando as coisas ir. Quando você vê, está tudo errado. Receba em nome de Jesus esse alerta do Senhor em relação às raposas, irmãos, em relação a essas coisas. Então nós tivemos aqui uma avaliação do investimento, né? Tá parecendo que eu vou vender curso, né, irmão? Calma que é no final o lançamento. Primeiro uma avaliação, depois segundo então um alerta em relação à vigilância. E por fim, o descanso. O descanso. E se você puder, fique de pé. Não combinou muito, né, irmão? Ponto 3, descanso, e manda você ficar de pé. Mas, amém. Descansa de pé aplicando o ponto 2 da vigilância, amém? Às vezes você pode dizer, beleza. Pastor, estou de pé, o terceiro ponto é descanso, mas calma aí. Em uma obra, tem hora de descanso. Você me pegou, irmão, verdade, a nossa obra com os pedreiros, não, é difícil ter um descanso. Mas eu quero te falar que com o Senhor existe um descanso para mim e para você. E que a gente possa descansar no que diz o grande profeta Isaías. Vamos ler juntos o capítulo 55, versículo 9. Pode acompanhar até no telão, se conseguir abaixar um pouquinho a luz. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Eles são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, eles são maiores do que os pensamentos de vocês. Aleluia. Sabe, irmão, alguém precisa ouvir isso. Descanse, que o propósito ele é muito maior do que você. A missão do Senhor ela é muito maior que você. Ela não é sobre você, ela nunca será sobre você, ela sempre será sobre o Senhor. Que você possa, em nome de Jesus, entender. Não carregue um peso maior do que você pode suportar. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas às vezes você chegou aqui, sabe, derrubado. E eu creio que homens e mulheres precisam descansar no Senhor. Se você está com a sua fundação boa, se você entendeu de fato o que é o Evangelho, se você é alguém que já sabe que tem que se manter vigilante, sabe o que o Senhor está dizendo para você, então começa descansando, sabendo que a obra é dele, não é sua, irmão, é com a força e o poder dele, não com a força do nosso braço, irmão, não é do
no nosso tempo, mas é no tempo dele. Não é para nossa glória, mas é para a glória e para a fama do nome dele, irmão. Eclesiastes 7:8 finaliza dizendo: o fim das coisas, o final será melhor que o início. Eu não sei como você entrou aqui, mas essa noite existe uma oportunidade de você sair daqui diferente. Existe uma oportunidade de você sair diferente, porque esse é o Evangelho de Cristo, irmão. Não importa como você chegou, não importa como você está, não importa como você foi ontem. A questão é, Jesus, ele é poderoso para mudar você hoje e te dar um destino, uma nova história amanhã, irmão. Esse é o Evangelho. Eu posso ouvir um amém, igreja? Eu posso ouvir um amém? Talvez você entrou aqui, sabe? E de fato você precisa reconstruir as coisas. Existem coisas que precisam ser reconstruídas, irmão. Está tudo bagunçado. Eu sinto de Deus que as coisas para pessoas aqui está muito bagunçado. Às vezes a casa está bonita, às vezes a casa está top, mas está sem fundamento nenhum. Por isso que qualquer ventinho já se torna um vendaval. Qualquer coisinha, o tempo já fecha. Às vezes você acha que está tudo bem, que está em segurança, mas a segurança que você tem é aquele guardinha que fica na rua, mais chama ladrão do que guarda alguma coisa. É algo falso. Você tem apoiado em uma esperança falsa, em uma coisa de mentira. Às vezes você está aqui, você é um casal aqui, mas você sabe que dentro de casa você não está junto já faz tempo. Saiba que o Senhor essa noite está dizendo, igreja, essa noite, para você fazer o que precisa ser feito, arrumar as coisas. Arrume as coisas, esteja vigilante. Após isso, descanse. Descanse que o Senhor faz aquilo que somente Ele pode fazer, irmão. Descansa porque a obra é dele. Como eu falei, não é sua. Não é com a força do nosso braço, mas é com a força do Senhor, irmão. O Senhor está falando aqui para homens, irmão. Irmão, eu sinto Deus aqui essa noite. Eu sinto Deus falando para homens aqui. Não é sobre o que eu vou fazer na minha hora. Não se preocupe comigo, Noé. Só faz o que precisa ser feito. Não adianta depois reclamar que não andou sobre as águas. Se você ficou com medo e não saiu do barco. Se você não teve coragem. Não fique limitado. Faça o que precisa fazer, meu irmão. Faça o que precisa fazer, minha irmã. Não diga que não viveu os sonhos de Deus, se você decidiu largar para viver os seus sonhos, as suas aventuras, as suas manias, irmão. Salmos 37, versículo 25 vai dizer: já fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. O Senhor está querendo que homens e mulheres comecem a descansar mais nele, irmão. Você não vai ser o primeiro. O salmista diz: eu nunca vi um justo desamparado, ou a sua descendência, ou os seus filhos mendigarem o pão. Eu não sei, você está correndo, mas Deus está falando essa noite para você: filho, descansa, descansa, filha. Tá difícil, obra dá trabalho, mas essas lágrimas, chegou a hora delas cessarem. Existe uma data e um prazo de validade para suas lágrimas, irmãos. Salmos 30, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, igreja, a alegria vem ao amanhecer, irmão. Eu creio em nome de Jesus que a alegria do Senhor está invadindo a sua casa, a alegria do Senhor está invadindo o seu coração, a alegria do Senhor está invadindo, irmão, os seus relacionamentos. Eu creio na alegria do Senhor sobre os seus sonhos, irmão. Eu creio nesse novo tempo do Senhor, Pai. Provérbios 4,18 diz que a estrada do justo é como a luz da aurora, que brilha a cada dia até se tornar dia perfeito, irmão. Saiba, irmão, que existe uma claridade chegando, existe mais luz chegando, existe mais presença de Deus, existe mais fogo santo, mas estamos entrando em um novo ambiente, igreja. É um novo tempo, irmão, que você possa mergulhar. Existe um transbordar de Deus essa noite, e eu creio, irmãos, em uma atmosfera diferente. É chegado esse tempo, base, de nós vivermos aquilo que o apóstolo Paulo disse um dia à igreja de Corinto: o que olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu, e jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para nós, irmão.